pessoal, tudo bem aí com vocês? Esse é o canal Perfumando-se com Sol Garrote. Eu sou a Sol e o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre mim. Sim, gente, não vamos falar sobre perfume, mas vamos falar sobre o que anda acontecendo por aqui. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, compartilhe e deixe aquele joinha que aquece o coração da Sol. Vou deixar aqui no box de informações o meu código de consultora da Jequiti. Você vai lá no site da Jequiti, faz a sua comprinha, coloca meu código de consultora e garante 5% de desconto na sua próxima compra. Também vou deixar a minha lojinha da Avon aqui. Você clica lá na lojinha da Avon e faz as suas comprinhas, também tem um cupom de desconto aí para vocês, ok? Então vamos lá falar o que está acontecendo aqui. O canal vai acabar? Não, gente, o canal não vai acabar. Só por que você sumiu? Então vamos lá. Em junho eu tive Covid e essa cepa do Covid que teve agora, ela estava dando uma sinusite bem da brava. Eu depois, né, fiz o primeiro teste de Covid, tinha dado negativo, no segundo ele já veio positivo e aí eu tive essa crise de sinusite, eu fiquei muito cansada, o pneumo não queria me dar corticoide por conta de outros problemas de saúde que eu tenho. Então, assim, eu levei de 4 a 5 semanas para começar a ficar bem. Eu tinha muito cansaço, gente. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia sequer chegar perto dos perfumes de tanta dor de cabeça que eu tinha. Mas, enfim, foi isso. E aí, no finalzinho do mês, minha mãe caiu, né, de junho, quebrou o dedo em 2 lugares. Ainda está engessada, sim, gente. Vai ficar engessado até o meio de agosto aí. E aí a gente vai ver se vai precisar, se vai tirar gesso, se não vai, como é que vai estar. Mas enfim, foi isso aí que aconteceu. E também, quem me segue aqui no canal sabe que eu estava em uma luta de 4 anos e meio para descobrir o que eu tive. Gente, em 2019, eu perdi meu pai. 20 dias depois que ele faleceu, eu fiquei internada por uns 20 dias, quase fiquei cega. A princípio, eles acreditavam assim. A princípio, não. Até agora, o que eu sabia era que eu tinha tido uma neurite, que era uma inflamação no nervo óptico, e que por isso quase que eu fiquei cega. Para quem não sabe, eu sou cega do olho esquerdo e o olho direito ficou meia boca. E assim, nesse tempo todo, eu devo ter tratado com 6 ou 7 neuros, tudo pela prefeitura. Eu não tenho convênio, inclusive estava tratando na universidade da minha cidade até a pandemia. Pós-pandemia também passei com as neuros lá. E assim, todo mundo achava que eu tinha uma doença desmielinizante. O que é isso? São doenças que atacam a bainha de mielina e acabam causando lesões, tipo esclerose múltipla, DEVIC. Esclerose múltipla é uma doença que todo mundo já ouviu falar, mas os médicos ficaram batendo na tecla de que eu tinha esclerose múltipla. E o que aconteceu, gente? Não prestaram atenção no que eu falava, no que eu estava sentindo, nos meus sintomas. No exame clínico, teve neuro até que me falou que achava estranho que eu tinha tido perda de visão, tanto desse olho, né, que eu sou cega, quanto desse, do mesmo lado. E também que ele se movimentava lento, né, esse que eu sou cega com esse aqui, do mesmo jeito. Esse que eu tenho a cegueira, gente, eu consigo, assim, eu não visualizo imagens, mas eu consigo saber se está claro, se está escuro, e é isso, não defino, assim, imagem desse lado. E aí eu lembro que eles comentavam, teve um comentário de uma neuro da faculdade falando isso com os alunos, né? Eu, como sou da área, prestava atenção em tudo. E eu achei estranho, mas assim, eu também sabia o que era, porque eu nunca trabalhei com pacientes de neuro direto. Então, assim, não, para mim era tudo novidade, mas eu estava tentando acompanhar tudo que eles falavam, porque me interessava, era a minha saúde, né?
E, enfim, achavam que era esclerose múltipla, achavam que eu podia ser cega. Teve neuro que falava que meu problema não era neurológico, me deu, né, a primeira que eu passei na prefeitura depois, pós-internação, me devolveu o Profitalmo, dizendo que não era neurológico. Aí o clínico e o oftalmo conseguiram essa vaga para mim na universidade. Por conta da pandemia, a médica de lá ficou afastada um tempo, aí eu comecei a passar com outros neuros da prefeitura e ficou nessa de entre a universidade. Ai, desculpa, entre a universidade e os neuros da prefeitura. Deve ter passado aí entre uns 7, 8 neuros. Eu não lembro assim exatamente quantos, mas foram bastante. Até que o último da prefeitura que eu passei em junho, ele me disse que ele acharia por bem eu pagar uma consulta com um médico especialista em doenças desmielinizantes, que seriam esses que tratam de DEVIC, de esclerose múltipla e de doenças, dessas doenças. Porque, assim, o diagnóstico é muito difícil e que a maioria dos neuros não tinha segurança, por isso que eu estava sendo jogada de um lado para o outro, pedindo, sempre alguém pedindo uma segunda opinião, mas ninguém chegava em mim e falava isso. Paguei uma consulta no início agora de julho com um especialista nesse tipo de doença. Não é, gente, esclerose múltipla, não é doença desmielinizante, mas ele conseguiu fechar o meu diagnóstico. Duas coisas que os médicos não prestaram atenção no meu caso. Primeiro, eu coletei líquor, sim, mais de uma vez. É um exame dolorido, gente, desconfortável. Agora, ontem eu coletei de novo. Por isso que eu tô com essa cara linda aqui. Eu tô com dor, tá difícil, mas assim, acabei de fazer o repouso das 24 horas aí, depois que coleta, você tem que ficar deitado 24 horas sem travesseiro nem nada. Tô com muita dor no local que foi coletado. Não é porque o médico foi ruim na coleta, não é nada disso, gente. É o que acontece mesmo pós essa coleta, tá? Então tá tudo certo. E aí esse médico chegou ao meu diagnóstico. O que que eu tenho? O nome da doença é hipertensão intracraniana idiopática. É uma doença rara. Ela é mais comum em mulheres em idade fértil, entre 15 e 50 anos, mas isso não quer dizer que homens não possam ter, isso não quer dizer que mulheres mais jovens e mais velhas não possam ter, tá? Desculpa, eles não sabem o que causa essa doença, tá? Não tem uma causa específica, pelo menos não conhecida até o momento. Eu andei dando uma lida sobre a doença, diz que teve casos já de pessoas que tiveram isso após uso de antibióticos, uso de corticoides, e outras que assim não tem muito. Dizem assim que pessoas com hipotensão, que é o meu caso, minha pressão é baixa, podem ter uma predisposição maior, mas não dá para saber, assim, não dá para eu dizer para vocês, essa é a causa dessa doença, porque nem os médicos sabem explicar. Por ser uma doença rara, não tem tanto estudo ainda em cima, porque não tem tantos casos. É assim que funciona. Então vamos lá. O que que acontece quando essa pressão dentro da minha cabeça aumenta? Eu fico com a visão embaçada, eu tenho muita náusea, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, muita dor aqui na nuca, dor nos ombros, desculpa, e muito enjoo. Quem, né, minha visão embaça, e aí esse neuro que eu passei, ele estava me explicando, né? Eu acreditava que as náuseas que eu tinha, gente, era por conta dos medicamentos que eu uso, de tudo. Então, desde que eu tive o problema, eu sempre, quem assiste as lives aí dos outros canais que eu participei, Johnny, Fred e outras aí, sabe que eu sempre tava com uma água tônica ali do lado, né? O pessoal brincava muito comigo que não sabia como é que eu gostava, mas era porque a água tônica era uma das coisas que mais me tirava essa náusea, esse enjoo. Por quê? Não sei, gente. Não faço ideia, mas era o que me aliviava, tá?
Quando eu tenho essas dores, esse essa dor de cabeça, esse embaçamento da vista, eu também tenho muita intolerância para luz. Assim, pode ser luz de lâmpada, assim, pode ser uma luz de abajur fraquinha, a tela do celular, da TV, qualquer luz, gente, me fere os olhos que vocês não fazem ideia. Eu tenho que ficar quietinha num lugar escuro, me dá muito sono, me dá muito cansaço. Fora essas dores que eu tenho, eu fico mais lenta, eu esqueço algumas coisas. Tipo, se eu tô aqui conversando com você, tô falando de um perfume, eu posso estar com perfume na mão e eu tá ali sentindo o cheiro, conhecer aquela nota e eu não conseguir falar o nome da nota, ou não conseguir falar o nome do perfume, mesmo estando ali na minha frente, tá? Pode acontecer isso, sim, são sintomas dessa doença e tá tudo certo. O que eu descobri que eu não tive? Eu não tive uma neurite no olho. Meu olho, assim, o nervo óptico não inflamou. O que aconteceu foi que com o aumento dessa pressão na minha cabeça, e esse aumento dessa pressão, ela se dá quando aumenta a quantidade de líquor, né, de líquido dentro da cabeça. E aí ele vai comprimindo tudo que está ali, porque o nosso crânio, ele é uma massa, né, dura, que não tem para onde expandir, né? Então fica tudo ali represado, ele começa a comprimir o que está lá dentro para caber toda essa água que está lá. E essa inflamação que eles viam, que até me disseram que eu tinha uma neurite crônica, não é. A pressão fica alta, então ela comprime e ele demacia. Foi isso que o médico me explicou. E essa doença, sim, também pode causar cegueira. Se ela subir muito, pode causar óbito, sim, a pessoa pode morrer por conta disso. Mas o bom é que tem tratamento. Também posso ter outras sequelas, como perda de movimento de braço, perda de fala, depende do que acontecer aí numa dessas crises. O que ele me deixou tranquilo é que essa doença tem tratamento. Para isso, ontem eu coletei um líquor, por isso que eu tô aqui assim, toda dolorida, e para ver a pressão desse líquor. Dependendo do valor dessa pressão, que eu já sei que ela não estava normal, mas também não está estourando de alta, tá? Porque ontem o médico coletou o meu líquor, ele já me falou o valor que estava essa pressão. Eu vou passar com o médico ainda daqui 2 semanas, e aí, que é o tempo, né, mais ou menos que leva para o resultado ficar pronto e eu poder passar com ele. E aí eu vou saber qual que vai ser o tratamento, gente. Aí se vocês quiserem saber mais, eu posso falar. O que eu quero que vocês observem são sintomas, gente, que a gente passa muito despercebido, né? No meu caso, aconteceu de eu estar em crise, passando numa consulta de rotina com o oftalmo, como eu já tenho a cegueira de um olho, foi passando uma consulta de rotina e dali eu saí para uma internação, porque para ele viu que meu nervo óptico estava inflamado e não estava. E a minha sorte foi que o mesmo tratamento que eles usaram, né, que seria para controlar essa neurite, também controlou a pressão intracraniana. Então, assim, foi isso que me deu sorte. Eu não lembro se eu falei o nome da doença, gente, mas se eu falei, me desculpem por repetir. Eu tenho esses lapsos, faz parte da doença também. O que eu tenho é hipertensão intracraniana idiopática, tá? Se eu já falei, me desculpem. Então, e o que acontece? Quando o líquido aumenta demais, meu olho, né, o nervo lá, edemacia, porque ele comprime, eu fico com a visão turva, embaçada, me dá dor de cabeça, náusea, mais um monte de coisa. Você, mulher, eu vou falar para as mulheres, mas isso não quer dizer que não aconteça em homem. Mas as mais propensas a ter são mulheres em fase, né, fértil. Eles comentam assim entre 14 a 50 anos, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas isso também não quer dizer que não dê em crianças, tá? E nem em pessoas mais velhas, mas o mais comum é isso. É uma doença rara. Os sintomas são sintomas assim que a gente pode passar despercebido, zumbido no ouvido, a visão turva, como assim ela embaça e depois volta, pode ser assim por alguns segundos, por alguns minutos, por alguns dias, depende do tamanho da crise, da quantidade que está essa pressão. Dor na nuca,
náusea, aí você fica com intolerância à luz, dor nos olhos, dor de cabeça, e você pode confundir com outras coisas, tá? Pode achar assim como eu que eu tava com estresse, porque eu tinha muita dor na nuca, nos ombros, tava com essa náusea, com dor de cabeça, acordava de noite com dor, e eu acreditei que tudo isso era motivo de estresse e não era, gente. Então, por favor, se cuidem, observem, se vocês tiverem qualquer dúvida, tá tendo alguma coisa, não achem que é besteira, procurem um médico. Eu fiquei aí 4 anos e meio batendo de porta em porta. Eu já estava sinceramente assim cansada. Eu já ia desistir de continuar procurando. Quando eu passei com o neuro antes desse último da prefeitura, até conseguir chegar nesse particular, tá? Eles já tinham dito que se a última ressonância que eu fiz, que era da região torácica, desse ok, eles iam fechar meu caso como uma neurite crônica. Gente, ou como uma neurite ótica, não crônica. Se tivesse fechado nessa neurite ótica, o risco de eu ir a óbito era muito grande, tá? Porque assim, a pressão dentro da minha cabeça ela não está normal ainda. Por isso que eu estou tendo as crises e sim, ela pode aumentar e pode ser fatal em alguns casos, dependendo da pressão de como aumentar. Graças a Deus, esse médico que me mandou procurar um especialista, esse especialista que eu fui foi muito bom, né? Porque fechou o diagnóstico. Estava ali nos meus exames que ninguém reparou, né? Ninguém prestou atenção nos meus sintomas. No final da consulta, depois de falar tudo, ele estava meio assim, ele voltou lá para olhar meus exames, ele viu realmente que a pressão do meu líquor estava muito alta e que justificava tudo isso. E aí ele me passou todas as orientações agora de pronto. Tem ainda alguns outros exames que eu vou fazer, mas é coisa mais de rotina agora. E agora é esperar o tratamento e com isso eu espero que o canal continue, que as coisas deem certo, tá? Quanto ao engajamento de junho, gente, eu quase não gravei, então aquele perfume de junho eu vou passar agora para agosto. Vamos ter sim perfume, mais vídeos agora e eu acredito que com o tratamento não vai ter mais essas pausas, tá? Graças a Deus, agora no caminho certo. E aí eu vou procurar mais algum outro para colocar junto. Não sei ainda o que vai ser, mas no próximo vídeo que eu fizer sobre perfume, tem muita coisa aqui para eu falar, tem muito conteúdo e eu vou querer fazer resenha, mesmo de coisa que já não é lançamento, mas que estava aqui parada, que eu peguei no lançamento. Alguns que eu gostei, eu vou fazer sim. Vou trazer muito conteúdo aí para vocês e eu espero que vocês continuem aí comigo. Beijo no coração, até a próxima, tchau!